Papo Reto Podcast no ar. Aqui já ao meu lado aqui, o jornalista Holden Arruda. Né, Holden? Fala pra gente aí, Holden, quem é o nosso convidado. E só antes de começar, Holden, eu quero lembrar a quem está nos assistindo aí que a gente está presente no YouTube e também no Spotify. Então você escolhe aí como é que você quer ouvir ou assistir o programa Papo Reto Podcast. Olá, Imperatriz, olá, Maranhão. A gente está aqui mais uma vez com o Papo Reto e hoje nós temos um convidado, como todos os convidados, especial, né? Hoje nós temos aqui o Sargento Adriano. Está no seu primeiro mandato de vereador, tem uma vasta carreira aí na área militar, porque é Sargento Adriano, e ele vai estar com a gente hoje aqui respondendo as perguntas que mais interessam a cidade de Imperatriz e por que não Maranhão, já que ele é também pré-candidato a deputado estadual. Não é isso, Sargento Adriano? Verdade, meu irmão. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que eu venho acompanhando o trabalho de vocês e dizer que para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui para a gente bater um papo sobre política. Estou à disposição de vocês. Então vamos lá, eu vou começar com a primeira pergunta. O Rodney já fica logo com ciúme aqui, o Rodney. Vamos lá. Antes de ser vereador, o senhor tem uma carreira militar, né? Uma biografia construída ao longo assim, dentro da Polícia Militar. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco que você foi do GOI, né? Mas a pergunta é... em que momento foi que o Sargento Adriano decidiu que na política ele poderia representar melhor a população? Verdade. Nós temos uma carreira, nós tivemos uma carreira dentro da Polícia Militar. Eu ingressei no ano de 2001 na Polícia Militar. E até o dia em que eu me afastei, porque o militar da ativa, quando ele é eleito, automaticamente ele passa para a reserva remunerada com proventos proporcionais. Eu trabalhei durante 24 anos da minha vida, passei por algumas companhias, dentre elas 15 anos no Grupo de Operações Especiais, 1 ano na Força Tática, 1 ano na Rádio Patrulha e 5 anos, que foi os meus últimos momentos na Polícia Militar, eu passei 5 anos comandando a cidade de Governador Edson Lobão. Durante esse período também, eu assumi a presidência da Associação de Cabos e Soldados, no ano de 2022. Eu já vou para o 5º ano à frente da entidade e foi lá, na luta de classe, né? Claro que antes disso também, já despertou em mim, na época da primeira greve da Polícia Militar, no ano de 2011, quando a Polícia Militar, quando os policiais militares fizeram história, quando nós realizamos a primeira greve no estado do Maranhão. E naquele momento nós já começamos a travar uma luta de classe, né, em busca de melhorias, de melhores condições de trabalho, política salarial, regimento interno, entre outros. Então ali já aflorou esse meu lado político. E já no ano de 2022, aliás, no ano de 2029, eu me candidatei a presidente da associação, eu perdi, na época, para o presidente que estava no mandato, e já 3 anos depois, em 2022, 2023, eu fui eleito presidente da associação. E foi justamente exercendo essa função de presidente da associação que nos deu esse know-how para que a gente pudesse vislumbrar um mandato político, né? Ocupar um espaço político. E foi justamente por conta do nosso trabalho na Associação de Cabos e Soldados, onde a gente enfrentou, mesmo com todas as limitações que nós temos, porque o militar da ativa, ele não pode, né? Ele tem um regime duro e rígido, nós somos limitados, mas mesmo assim nós brigamos, nós lutamos, né? Tivemos algumas consequências, uma delas é que eu fui condenado judicialmente, isso ainda está em recurso, e na época eu cobrei do governo do estado, nós somos condenados. Mas tudo isso, né, essa luta, esse trabalho na associação, os militares de Imperatriz viram essa possibilidade de nos colocar em um cargo político. E foi lá que começou. Sargento Adriano se torna um nome, né? Sim. Né? Porque você é vereador, mas não é sargento. Sim, sou Então, sargento da reserva. É o Sargento Adriano. Sim. Como que você vê, já que como militar você fez aí também defesas naturalmente na área de segurança, e quando você chega na Câmara, você vê ali certas limitações, né, do parlamento, da ação como vereador. Isso é o que a gente vê, que há essa limitação. Você percebe que há realmente isso? Nem todo plano que você coloca ali como candidato, depois você vê se realizar, você vê essa limitação? Sim, sim. Às vezes a gente se sente até frustrado, né? Eu já falei isso, inclusive, na tribuna, porque uma das atribuições do vereador é fazer indicações. O vereador é o político que está mais próximo do povo, mais próximo da realidade da cidade, na realidade, né?
Então, você identifica muitos problemas, você é cobrado, né? Você recebe muitas denúncias, muitos pedidos, e isso nós transformamos em indicações. E todos os dias de sessões, existem as indicações. E pouquíssimas delas saem do papel. Pouquíssimas delas. Então, isso, querendo ou não, causa uma frustração na gente. Porque você, quando está fora, você entende que um vereador tem um poder gigantesco, né? De transformar a cidade. Você chega com uma empolgação grande, querendo transformar, querendo trabalhar, mas aí você esbarra, às vezes, na burocracia e nas limitações mesmo do cargo. Porque nós, o legislativo, ele indica, né? Ele identifica os problemas e ele indica. Mas quem executa é o executivo, é o prefeito. E ele executa se ele quiser, não é uma obrigação. Eu indico uma determinada obra, mas o prefeito faz se ele quiser. Eu vou te fazer uma pergunta, o seguinte. Teu nome já diz tudo, Sargento Adriano, já é um codinome já político e também já da própria segurança pública. É uma pauta tua, né, a segurança pública. Mas tem alguma outra área que você defende bastante, que você já como parlamentar, como vereador de Imperatriz, atua ou pretende atuar fora a parte da segurança pública? Você falou muito bem. A minha principal bandeira é a segurança pública. Eu tenho formação técnica para isso, né? Claro que hoje de uma outra forma. Antes eu combatia a criminalidade dentro de uma viatura, patrulhando, trocando tiro com vagabundo. Hoje não, hoje eu estou em uma função administrativa e a minha obrigação é defender a instituição, defender a segurança, não somente a instituição Polícia Militar, mas como todas as instituições do campo da segurança pública. Agora, como? Buscando melhores condições de trabalho, estrutura, valorização dos profissionais para que a gente possa levar isso para as ruas, para que essa minha luta por direitos, por melhores condições de trabalho, por estrutura, ela possa refletir no trabalho das instituições da segurança pública. Essa é a minha principal bandeira. Eu sou técnico, eu tenho um conhecimento técnico para isso. Mas claro que a gente atua, um vereador ele não pode ser limitado a uma única causa. A gente atua em todas as áreas, eu também sou esportista, né? Eu atuo na área do esporte, da educação também, eu tenho formação educacional, né? Eu sempre tive um sonho de ser professor, nunca tenho formação para tal, mas nunca exerci. Então, eu tenho uma paixão por a educação. E eu acho que também a educação, é a partir da educação que a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, é a segurança pública, é o esporte, é a educação, né? Eu defendo muitas pautas também dos servidores públicos municipais. Então, a minha principal bandeira é segurança pública, mas eu atuo em todas as áreas. Eu te fiz essa pergunta, Adriano, porque você está na rua e, de repente, você pode se deparar aí com os eleitores, não só da segurança pública, porque vereador é vereador de todos, né? Sim. Não é só de uma representatividade. Eu fiz essa pergunta justamente para dizer que uma pessoa que está com uma rua lá, que precisa de um pouco de atenção de infraestrutura, se já chegou até você, ou também pode chegar. É isso que eu quis mais ou menos falar sobre isso aí. Vários. A gente recebe vários pedidos, né? E segurança pública, como é uma pauta mais voltada para o Estado, né? O município pode sim atuar, como o prefeito Rio do Amaral tem atuando. Isso aí a gente tem que ser justo, tem que reconhecer que ele, de uma certa forma, ajuda muito a segurança pública, né? Com a Guarda Municipal. Foi aprovada uma lei onde o município compra a folga dos policiais militares e, dessa forma, a gente consegue colocar mais policiais militares nas ruas, consegue otimizar o serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, o município tem ajudado bastante. Inclusive, através das nossas emendas impositivas, eu entreguei uma viatura para o PROERD, que é o Programa de Erradicação das Drogas nas Escolas, um programa importantíssimo, que a gente trabalha a prevenção. Então, nós entregamos uma viatura, algo que nunca tinha acontecido aqui em Imperatriz. Mas a gente sabe que segurança pública é uma pauta do Estado, mas o município pode e deve ajudar. Sim. Muito se fala, aí outro dia, sobre as ações, já que você tocou aí no assunto da segurança pública, da Prefeitura com relação à Guarda Municipal, né? E o efeito disso desde o início do governo Rildo. E aí causou uma certa ciumeira de outra parte, principalmente do ex-prefeito, que disse assim, porque foi eu que criei. E aí eu lhe pergunto o seguinte, é verdade, é de fato, já que você conhece a segurança pública assim muito mais amplamente que a gente, é que criar é uma coisa, executar e fazer funcionar é outra coisa. Como você vê esses dois campos, essas duas eras da Guarda Municipal de Imperatriz? Com certeza. As instituições, elas não são de prefeitos, ela é do município.
do município. É verdade, né? O gestor passado, ele criou a guarda, né? E o que eu conheço, a história que eu conheço, é que ela funcionava de forma precária, tanto é que quando eu assumi o mandato, eu fui até a guarda municipal, ela ficava localizada ali nas proximidades do templo central da Igreja Assembleia de Deus, e lá era uma precariedade só. Inclusive, o ex-coordenador da guarda me relatava inúmeros problemas de abastecimento de combustível, de viaturas, né, de falta de estrutura total. E o prefeito Rio do Amaral assumiu e tem trabalhado e tem garantido estrutura para a guarda. Hoje nós temos várias viaturas, né, várias motocicletas, já chamou uma nova turma, acho que cerca de 30 agentes da guarda. Então a gente tem que ser justo, tem que reconhecer. Eu sou um político independente, eu faço as minhas críticas, eu faço as minhas cobranças, mas eu também reconheço quando o trabalho é exercido. E em relação à Guarda Municipal de Imperatriz, a gestão do prefeito Rio do Amaral tem trabalhado bastante. E elevou, né, o status da nossa guarda, até em questão também de trabalho nas ruas. Isso aí é perceptível. O senhor é um vereador independente, como o senhor acabou de falar, mas a Câmara Municipal, no geral, às vezes ela é muito criticada quando ela vai ali aprovar um projeto, vai votar e aprovar um projeto de lei lá do Executivo, da Prefeitura. O senhor concorda com essa crítica da população no geral? Porque se trata de pautas do município? Olha, não é questão de concordar, é porque tem pautas e pautas, né? Eu já discordei de várias, inclusive, às vezes eu fui o único que votei contra vários projetos, e aqui eu posso citar alguns, né? Que foi quando, uma das primeiras sessões, para votar uma mudança no sistema de Imperatriz, inclusive com a criação da guarda, onde o executivo ele tirava poderes de uma secretaria e passava para outras, entendeu? E era um projeto de lei de quase 300 páginas. E eu questionei na época. Nós vamos votar isso, chegou de 8 horas da manhã e já queria que a gente votasse 10 horas. Eu falei, nós vamos votar isso sem ler? Não tem condições. Inclusive, eu pedi vista na época, eu fui mal compreendido, o prefeito estava lá na sessão. Alguns vereadores pediram para me retirar o pedido de vista, eu disse, não. E vários outros que eu votei contra, entendeu? Votei contra. Mas claro que sempre vai haver críticas, né? Tem projetos que são bons para a cidade e tem projetos que são bons para o executivo. Outro projeto que eu votei contra foi quando voltaram a taxa de cobrança dos mototaxistas, dos taxistas, eu também votei contra, foi acho que dos poucos que votei contra. A doação do terreno para o Sebrae. Então, vários projetos eu votei contra. Votei contra, porque entendia que não era bom para a cidade, entendeu? Outros vereadores, eu não sei por qual motivo, cada um fala por si, mas eu acredito que nós temos uma Câmara coerente, né? Até porque nós estamos com 1 ano e meio de gestão, de mandato do Executivo, né? Então, muitos ainda entendem que tem que dar um tempo para o gestor, praticamente ainda não se existe oposição declarada dentro da Câmara Municipal, né? Eu faço meu mandato de forma independente, fiz isso desde o primeiro dia e eu já falei isso na tribuna, que vou ser independente, até porque eu discordo desse rótulo, desse conceito de fazer política que só existe base e oposição. É porque eu acho que ambas são cegas, entendeu? Porque base defende tudo e oposição critica tudo. E eu não entendo dessa forma. Eu acho que se o gestor acertar em uma determinada situação, você tem que aplaudir e reconhecer. E se ele falhar, você tem que cumprir a sua obrigação, que é de criticar, fiscalizar e cobrar. Então, eu tenho me colocado dessa forma, vou fazer isso até o último dia do meu mandato. E eu acredito que, no geral, a Câmara acho que tem se comportado bem. Qual é o último dia do seu mandato? Já que eu espero que seja... Obrigado pela deixa. Eu espero que seja agora, no dia 31 de janeiro do corrente ano. Porque, como você falou, eu sou pré-candidato a deputado estadual e eu espero que seja agora. Mas, se não for da vontade de Deus e do povo maranhense, a gente segue por mais 2 anos na Câmara. Eu acredito nas suas convicções. Ele fala que tem uma base e você vota a favor quando acredita e vota contra também quando acredita que tem que ser contra. Mas não são discursos de pré-candidato a deputado estadual ou realmente são convicções do que é certo e o que é errado? Não, são convicções. Porque quando eu entrei, como eu te falei, eu fiz isso desde o primeiro dia do meu mandato. Na primeira sessão eu já fiz isso, de forma independente. E naquela época eu nem pensava em ser pré-candidato. Porque o que me levou a ser pré-candidato não foi o meu interesse individual,
Porque ninguém é candidato de si. O povo é que diz, você é candidato. Então, por conta do nosso mandato, da nossa atuação, Imperatriz, graças a Deus, recebeu muito bem o nosso trabalho, apesar de ser um vereador de primeiro mandato. Então, é isso, e é também o reconhecimento da nossa classe, que ela é estadual, é isso que nos coloca na condição de pré-candidato a deputado. Eu vou para a questão seguinte, é o 1.1, né? A minha primeira pergunta e o complemento com essa segunda, né? Nós temos aí o cabo J. Ribamar, que foi vereador, não conseguiu se reeleger. Nós temos o sargento Adelino, que foi vereador, não conseguiu se reeleger. E os dois tiveram os mandatos, na nossa opinião como jornalistas, os mandatos ruins, né? E você, como sargento, e se propondo aí ser candidato, pré-candidato a deputado estadual, você considera que seu mandato tem sido melhor do que o mandato dos outros colegas seus que participaram da Câmara de Vereadores? Sim, as nossas ações têm dito isso. E também a receptividade tanto do povo de Imperatriz como da minha classe militar. E você falou muito bem e citou duas peças que hoje servem não de inspiração, mas servem de parâmetro para o meu mandato, para as minhas ações. Eu não posso cometer os mesmos erros dos meus antecessores, porque foi muito difícil. A minha classe, a Polícia Militar, os policiais militares de Imperatriz elegeram pela primeira vez J. Ribamar, como você falou. Os policiais militares tiraram dinheiro do bolso, eu fui um deles, para gastar em campanha, porque a polícia não tem dinheiro. E vocês sabem muito bem, vocês que estão no meio militar, sabem que para eleger um vereador você gasta. Tem uma quantia elevada. Então, naquela época, o J. Ribamar foi eleito, naquela época não existia rede social, tinha que ser mesmo a eleição na boca a boca, no contato, e tinha que ir para a rua mesmo, e nós fizemos isso. Nós tínhamos uma esperança, e nós sabíamos que o J. Ribamar poderia ser um excelente representante no espaço político. Infelizmente, ele assumiu e frustrou a classe. Algum tempo depois, ele não conseguiu mais ser reeleito. Algum tempo depois veio o sargento Adelino, que também foi presidente da associação, que hoje eu presido, foi muito bem votado na época, assumiu por 2 anos e, de uma certa forma, os próprios políticos dizem que o mandato fez mal para ele. Porque ele, fora do mandato, ele tirou quase 1.500 votos. E ele, já dentro do mandato, para a reeleição, tirou 500 votos. Então, alguma coisa aconteceu que não conectou com o povo e nem com a classe militar, que é a base principal dele, que não garantiu a reeleição dele. Então, eu tenho comigo esses erros cometidos pelos meus antecessores militares, e a responsabilidade minha é muito maior, porque depois de muitos anos a classe voltou a acreditar em um candidato militar, porque não é fácil você convencer, depois de vários erros, entendeu? A classe, não, já colocamos vários militares, todo mundo virou as costas para a gente, assumiu e virou as costas para a gente. Então, isso existia também. Quando eu coloquei o meu nome para ser candidato, muitos militares disseram, eu não vou votar em ti, porque na hora que o militar se elege, ele vira as costas para a classe. E eu tenho feito diferente. Nunca abandonei a minha classe. Claro que hoje nós conseguimos furar a bolha do mundo militar. Eu, como você falou muito bem, eu não sou um candidato hoje da segurança pública, eu não sou um vereador dos policiais militares, do bairro Bacuri, que é onde eu moro. Eu sou um vereador de Imperatriz. Mas a minha responsabilidade é muito maior do que o J. Ribamar e do que o Adelino, porque eu não posso cometer os mesmos erros que eles cometeram. Já que a gente falou anteriormente sobre a Câmara Municipal, a Câmara Municipal hoje você considera ela como uma Câmara livre, independente, onde o vereador ele pode se posicionar, digamos, ir num bairro cobrar uma pavimentação asfáltica no posto de saúde, porque na gestão passada a gente só via a oposição fazer isso, né? Então, a situação hoje, porque a Câmara hoje está muito bem alinhada com o prefeito Rildo, com a prefeitura, então tu acha que há uma independência entre a Câmara Municipal e a prefeitura? Nós somos um poder independente, harmônico, mas independente. Agora, cada vereador é livre, né, tem sua liberdade para agir de acordo com suas convicções. Nós somos livres, eu sou livre. Agora, se um vereador tem o seu mandato e resolve se limitar por ser de base, por ter algum objetivo, aí eu não posso falar por ele, mas eu sou independente, vou permanecer independente. Mas hoje eu vejo uma Câmara muito competente. Eu tenho falado isso, já falei isso em outras entrevistas, é uma Câmara muito técnica, né, com vários vereadores que têm conhecimento técnico tanto na área da educação. Aqui eu posso citar o Francisco Messia, que é presidente do STEI, né, e tem exercido um excelente trabalho.
tanto na área da educação como em outras áreas. Na área da saúde, que nós temos a doutora Rosângela, doutora Elias Holanda, Alcemir, que já foi secretário, tem eu na segurança pública, e vários outros vereadores que têm o seu campo de atuação, têm conhecimento e têm liberdade para trabalhar. Agora, cabe a ele decidir o que fazer. Mas a Câmara é independente, sim, e deve ser independente. Eu te fiz essa pergunta, Adriano, porque na legislatura passada, a gente via muito uma Câmara de joelhos para a gestão passada. Tanto que os vereadores tinham direito a emendas e o prefeito barrava isso na justiça e a gente via muito a maioria dos vereadores ali, vereadores labigó, que só ele balançava a cabeça. E por isso que eu te fiz essa pergunta sobre esse balanço da independência da Câmara e dos vereadores, como eu nunca tinha visto antes, viu, Rodi? Sempre a Câmara, eu sempre vi nos governos passados, ela praticamente de joelho. Então, por isso, essa pergunta. O povo está acompanhando a política, até por conta da força da rede social, até da presença mesmo lá na Câmara Municipal. Você é um dos que sempre está lá com a gente, acompanhando o nosso trabalho. Então, o vereador, ele está atento. Na legislatura passada para essa, houve uma renovação de 50% da Câmara. Então, se você não trabalhar, se você for eleito, né, o povo tinha uma esperança muito grande de renovação. Né, mas não renovação somente de nomes, do Sargento Adriano, da Renata Morena, de outros mais que chegaram lá, mas renovação de postura, de ação, de agir de forma diferente. Então, se você não fizer isso, se você continuar de joelhos, como acontecia em outras épocas, você não vai se reeleger. O povo está aí, principalmente na nossa cidade de Imperatriz, que o povo é esclarecido. Então, tu acha que o vereador só balançar a cabeça para o executivo, isso pode implicar em problemas futuros? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E o povo está atento. Você tem usado também o mandato para poder fazer cobranças ao governo do Estado com relação à questão de segurança pública, né? E as demandas também da Polícia Militar. Você se considera oposição ao governo do Estado? Sim, sim. Sempre fiz oposição ao governo do Estado desde a época em que eu era presidente da Associação de Cabos e Soldados. E eu vou te falar o porquê disso. Eu também, já falei aqui, sou justo, eu sei reconhecer. O governador Brandão tem trabalhado e muito na nossa cidade, em relação à infraestrutura. Mas na segurança pública ele deixa a desejar. E isso é fato, isso é fato. Quem conhece segurança pública como eu conheço, não tem como apoiar o governador Brandão. Se você for fazer uma visita nos batalhões da Polícia Militar, você vai ver a precariedade, a falta de estrutura. Hoje eu recebi denúncia, e eu já fiz essa denúncia há 15 dias atrás, lá na tribuna da Câmara Municipal. Hoje eu recebi denúncia que as viaturas estão, mais uma vez, abastecendo com R$40 de combustível. Como que uma viatura pode rodar 24 horas com R$40? Não tem como, não tem como. Os policiais militares estão desvalorizados. Nós temos inúmeros problemas. Os batalhões, até nós já estamos no mês de julho, nunca houve licitações. Nos batalhões falta papel, não tem estrutura nenhuma. Infelizmente, os nossos comandantes, eles são limitados, eles exercem cargo de confiança, eles não podem falar isso. Quem pode sou eu, que sou político e tenho liberdade. Então, é por esse desprezo que o governador demonstrou durante os 5 anos de mandato para com a Polícia Militar, para com a segurança pública em geral, que eu fiz e faço e farei oposição ao governo dele. Tu não receia ser perseguido pelo governo por conta dessa posição, não? Não. De onde eu venho, não me ensinaram a temer. Eu não tenho medo, não. Eu vou para cima. E até porque eu tenho muita confiança, eu tenho muita fé em Deus e no povo. E o povo entende que eu estou fazendo um trabalho correto. Mas você toca num assunto importante, o sistema ele é bruto. Então você tem que ter sabedoria e cautela para ir agindo, né? Porque felizmente, ele é poderoso. Né? O governo é poderoso e a máquina o sistema é bruto. O teu partido é o Republicanos. Republicano. Aí, como é que é se comportar nesse cenário, já que a gente também depende do partido para ser candidato, e a possibilidade aí que tem do republicano estar no palanque do Brandão? Não, mas já aí, tá. Como é que funciona esse negócio? Não, é verdade. A formalização, na verdade, só vem depois das convenções. Então, a gente diz que há mas essa é uma excelente observação. Como é que é se comportar
sendo oposição ao governo, tendo críticas à área da segurança e, ao mesmo tempo, ter que carregar o nome do candidato do governo. Sim, é uma excelente observação sua, até bom para que eu possa explicar. Eu tenho sido muito questionado sobre isso e muita gente se preocupa em relação a isso. Muita gente que está próxima a mim também e alguns políticos, né? Porque como é que tem oposição ao Brandão e hoje o teu partido está com o Brandão? O meu partido está com o Brandão. Claro que ainda vai ter as convenções, né? Daqui para lá pode mudar, eu não sei. Política é assim, hoje é uma coisa, amanhã não é. Mas atualmente o meu partido está com o Brandão, mas eu nunca estive, apesar de ser o presidente municipal do Republicanos. Mas eu tenho muita confiança e tenho uma garantia do nosso presidente Aloysio Mendes, que sempre me deu total liberdade, desde que eu assumi, desde que eu fui eleito e que eu assumi a presidência municipal aqui do Republicanos, eu nunca fui paudado, eu nunca fui limitado em nada. Já bati no governo e nunca fui limitado de forma nenhuma. Inclusive o presidente já me deu carta branca e disse, não, você tem liberdade para exercer seu mandato, eu nunca vou te calar. E é isso que eu nutro a minha esperança, de ter a nominata e de ser candidato a deputado estadual. Eu acredito muito no meu presidente estadual, que é o Aloysio Mendes. Eu vou te fazer uma pergunta. Lá no início aqui do programa, tu falaste que sofreu uma perseguição dentro da polícia, não pelos policiais, mas por chefe maior. O Brandão tentou te calar por conta da tua atuação lá dentro da Associação do Cabos e Soldados. Conta um pouco pra gente sobre isso. Foi, eu não me recordo o ano, mas acho que foi foi antes de eu assumir o mandato. Acho que foi no ano de 2024, quando eu fiz uma cobrança, teve o carnaval fora de época aqui em Imperatriz, né? E escalaram os policiais militares. E quando um policial militar ele é escalado na folga, ele tem direito a uma diária, que nos termos técnicos é a JOI, a Jornada Operacional. E não pagaram. Só escalaram os policiais militares e não pagaram. E eles recorreram a mim, que era o presidente da associação. E eu fui para as redes sociais e fiz um vídeo cobrando, mas de forma bastante respeitosa, né? Então isso ensejou um processo disciplinar dentro da instituição, um IPM, e esse IPM virou um processo. E a partir disso eu fui julgado e fui condenado em primeira instância, né? Recorremos, está tramitando. Então foi justamente por isso, por fazer uma cobrança que eles entenderam como crítica. O militar ele é limitado, o militar não pode falar, eles não querem que você pense, entendeu? Mas eu, na função de presidente, eu tinha o dever e a obrigação de exercer, de ser a voz, de defender a minha classe. E assim eu fiz e não me arrependo nem um pingo. Então hoje, só para quem está nos assistindo, entender que hoje você como vereador, hoje você tem essa liberdade Sim. de cobrar o governador, seja qualquer o governo que for, e não vai mais sofrer nenhum tipo de retaliação dentro da instituição. Sim, sim. Graças a Deus nós estamos no mandato e nós temos a liberdade de fala, a liberdade de opinião, né? Isso é constitucional e desde então eu tenho tido total liberdade para falar. Claro que eu sempre me coloco de forma muito respeitosa, eu cobro, eu critico, mas sempre de forma muito respeitosa, para não ser direcionado à pessoa, mas sim ao cargo, ao governador. Hoje nós temos um candidato forte ao governo, que é o Braide, que concorre ao candidato do governo, que é o Orleans Brandão. Na sua visão, como é que eu queria que você desenhasse aí o cenário do que você vê com relação a esses dois candidatos e a proximidade das eleições, o que pode acontecer? Olha, o cenário, eu acredito que o cenário ainda esteja em construção, né? Se aproxima a data das convenções, né? E tudo está se definindo. O que a gente acompanha é o que vocês estão acompanhando aí pela mídia, né? Braide lidera as pesquisas, né? Acho que foi hoje ou foi ontem que saiu uma pesquisa onde o Braide está com 41%, ou 44%, mais ou menos isso, e o Orleans com 31%, acho que é mais ou menos isso. Mas eu acredito muito que a partir das convenções, quando começar a campanha, eu acho que tudo isso aí vai mudar, vai depender de muitas outras decisões, né? O time está se formando, mas eu entendo que vai ser uma disputa polarizada e uma disputa ferrenha. Muita gente já diz que o Braide está eleito, eu não vejo dessa forma, porque a máquina ela é pesada, e quando colocarem o time em campo, eu acho que o negócio muda. Inclusive, muita gente me questiona, Sargento, quem são os teus candidatos? Eu estou analisando o cenário, esperando o cenário se construir para que eu possa tomar as minhas decisões. Já tomei em relação ao Senado, já declarei, vou apoiar o senador Roberto Rocha. A outra vaga ainda estou analisando. E para deputado federal também, já estou praticamente alinhado com o nosso partido, dentro do nosso partido.
uma coisa que eu já deixei claro com ele é que eu quero apoiar alguém de Imperatriz. Isso nós temos feito um movimento lá na Câmara, nós temos alinhado entre os políticos para que a gente possa fortalecer os políticos de Imperatriz. Porque eu acho que chega da gente estar abraçando os políticos Copa do Mundo, que só aparece aqui na nossa cidade de 4 em 4 anos. Chega aqui, pega o nosso voto, vai embora e só volta 4 anos depois, para mais uma vez pegar o nosso voto. E a nossa cidade, e as obras, e as verbas, e as emendas que possam vir para aqui. Então a gente tem que fortalecer os políticos de Imperatriz. E isso eu deixei claro lá em reunião com o nosso partido, quando eu disse, vou apoiar, se tiver que apoiar alguém do partido, eu vou apoiar alguém de Imperatriz. E um dos candidatos à federal do nosso partido aqui em Imperatriz é o vereador Rodrigo Brasmar. E eu estou alinhando com ele para que a gente possa fazer uma dobradinha aqui, isso vai depender muito do partido. E eu quero isso, defender e apoiar os candidatos de Imperatriz. Tu acha que vai para o segundo turno aí, as eleições, tu acha que você como tem sua experiência política, está ali nos bastidores da política, faz uma análise, tu acha que pode vir aí o segundo turno aí entre Braide e Orleans, ou tu acha que alguém pode vencer aí no primeiro turno? Cara, é muito complicado, né, para você fazer uma análise, porque muita coisa ainda vai acontecer, mas eu acredito que está se encaminhando para ir para segundo turno. Mas, claro, tudo pode mudar, né? É como eu te falei, política, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, né? Não sei se vão levar todas essas candidaturas aí, não sei se Felipe Camarão sustenta a candidatura dele, não sei se Roberto Rocha pode desistir para Senado e vir para governador, então tudo isso aí, toda e qualquer decisão pode mudar o contexto. Mas eu acredito que nós teremos segundo turno, sim. E daqui para lá, né, até as convenções, tudo é dúvida, né? Exatamente. Tudo é dúvida. Eu vejo o seguinte, Sargento, eu acredito que esse discurso dos candidatos de Imperatriz fortalece realmente a cidade de Imperatriz, mas eu acho que eu volto àquele entrave que a gente falou anteriormente, dessa questão de você estar no partido do republicano, o republicano está com o Brandão, e você parece que tem uma queda aí pela oposição, pelo Braide, parece que tem uma relação aí com a ser oposição, ter feito o curso de letras. Esse curso de letras não te influenciou, não, nessas posições, não? Sempre influencia, né? A UEMA é um mundo que te prepara não somente para tu exercer uma profissão, mas te prepara para o mundo, né? Eu devo muito a isso. Eu sou muito orgulhoso de ter formado lá na UEMA, no curso de letras. Formei também na FEST, viu, em Direito, sou bacharel em Direito. Mas é verdade, eu sou uma pessoa que eu busco muito, eu tento ser coerente, tento ser justo. Então, eu entendo que hoje nós precisamos de mudança. Eu ainda não me defini qual candidato a governo do estado que eu vou apoiar, mas eu acho, e até por coerência, né, de postura minha mesmo, das minhas ações, eu venho sendo oposição há mais de 4 anos, então seria incoerente eu estar no palanque do governador Brandão, por mais que o meu partido esteja lá. Claro que nós somos limitados, né? Às vezes você não... O político, às vezes ele não tem vida própria. O partido, às vezes, chega e determina. Mas tudo isso aí tem que ser alinhado ainda, e eu volto a ressaltar, o Aloysio Mendes sempre me deixou em uma situação totalmente cômoda para eu exercer meu mandato de forma livre. Até hoje, nunca houve uma determinação para que eu atuasse de forma A, B ou C, para que eu tivesse um posicionamento X ou Y. Eu sempre me posicionei de acordo com as minhas convicções. E eu espero que assim seja até o dia das convenções. Deixa eu te fazer uma pergunta para ele, o seguinte. O Maranhão aí está há mais de 13 anos. A esquerda está há mais de 13 anos no poder aqui no Maranhão. Tu acha que está na hora do Maranhão colocar a população maranhense colocar um fim nesse poder que quer se estender ainda mais 4 anos? Eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que em relação à esquerda e direita, infelizmente, não existe chapa pura nessa eleição de 2026. Quem está procurando um palanque da direita não vai encontrar. Infelizmente, tiraram a direita da disputa. Não tem palanque da direita no Maranhão. Isso falando em eleição majoritária de governador. Braide, eu acredito que Braide é centro, é centrão. Né? Já o Orleans é centro-esquerda. Então, você vai ter que se posicionar. Eu sou do campo ideológico da direita, mas você vai ter que se posicionar. A não ser que você fique à parte do processo. Né? E um político não deve se omitir. Você deve ir para cima. Mas eu concordo com você que chegou a hora da gente querer algo melhor para o nosso Maranhão. Chega de oligarquia, nós já sofremos aí tanto com várias oligarquias. Então, eu acho que o Maranhão está precisando, sim, de renovação. Tu acha aí que
esses 14, 13 anos, né? 13 anos e meio, mais ou menos, aí de esquerda no poder do Maranhão, tu acha que ela tem uma parcela de culpa pelo Estado aí estar com os índices de IDH lá embaixo, educacional lá embaixo? Com certeza, com absoluta certeza. Não somente no Maranhão, mas como no Brasil inteiro. E nós precisamos mudar esse cenário. E eu tenho fé e esperança no nosso povo que nós vamos mudar. O curso de letras e a UEMA, ela te empurrou para a esquerda ou te construiu um senso crítico das coisas? Naturalmente, né? Ainda mais quando você é jovem, né? E a maioria dos professores, eles têm uma ideologia voltada para a esquerda e, querendo ou não, eles têm uma tendência a te levar para esse campo ideológico. Mas, graças a Deus, quando eu entrei na UEMA, eu já tinha 22, 23 anos, já tinha uma consciência política já formada, né? E eu me mantive aqui no meu posicionamento. Mas, claro, te prepara sim, te dá uma visão diferente de mundo, né? Te prepara, né? Te dá uma consciência crítica diferente. Mas eu confesso que o ambiente em si, da universidade, em especial, da universidade pública, é um ambiente mais voltado para a esquerda, né? Para a luta de classe, né? Para a defesa das minorias. O Figueira falou essa questão da segurança, questão do IDH e do Estado, um Estado mais voltado à questão de esquerda. E o Estado, quando ele tem essa tendência à esquerda, ele tem também a ser um ponto crítico à relação da segurança, da polícia. Sim. Tem gente até que defende o fim da polícia militar. É claro que o Estado não vai fazer isso de forma declarada, apesar de que suas ações também podem você compreender que eles fazem isso. Tu acha que essa deficiência na segurança pública também é culpa desse modelo de governo que nós temos no Maranhão? Também. Mas isso tem mudado, viu, Holden? E tem mudado. Eu converso muito com... Eu até me surpreendi quando eu cheguei na Câmara com o vereador Aurélio. Ele que é um cara da esquerda, né? PT mesmo, petista, mas ele defende segurança pública. Né? Ele não tem essa visão como alguns esquerdistas têm, de tem que desmilitarizar, pede o fim da polícia militar. Se extinguir a polícia militar, quem vai fazer o policiamento? Ele vai ligar para quem, né? Porque hoje a instituição da ponta da lança, quem combate a criminalidade de fato e de direito é a Polícia Militar. Claro que todas as outras instituições têm a sua importância, claro que tem. Polícia Civil, quem trabalha na inteligência, o Corpo de Bombeiro, a Penal, tudo isso é um corpo. Né? Mas a Polícia Militar é o pilar central do sistema de segurança pública. Então, como que extinguir uma instituição? Nós temos aqui valorizar, nós temos aqui fortalecer o sistema, em especial a Polícia Militar. Eu vou te fazer uma pergunta. Já está quase se encerrando, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. O Carlos Hermes esteve aqui nessa bancada e ele falou que ele não é tão extremista. De fato, ele é totalmente contra o extremismo, tanto da esquerda como da direita. Tu acha que o extremismo hoje ele atrapalha demais o campo político, a relação também institucional na política? Atrapalha, porque você fica cego. Né? Todos os extremistas são cegos. Né? Defende a qualquer custo a sua bandeira e as suas pautas. E eu não acho que deva ser assim. Tanto é que eu não sou extremista, eu tenho meus posicionamentos, eu sou um político do campo ideológico da direita, mas eu tenho capacidade de analisar os erros do nosso campo político, eu tenho capacidade de dialogar com o campo opositor, e ainda mais quando você exerce um mandato. Uma coisa é campanha, outra coisa é mandato. E você naturalmente deve dialogar. Quer dizer que se o governador que vencer for o Felipe Camarão da esquerda, eu não vou dialogar com ele? Claro que eu tenho que dialogar. Vou dialogar. Né? Isso é fato. Então eu acho que o extremismo, o fanatismo, ele atrapalha e atrapalha muito. Eu quero dizer, já encerrando o programa, eu quero dizer que é uma satisfação receber o Sargento Adriano, o vereador Sargento Adriano aqui. É o primeiro que a gente trouxe aqui que pauta a segurança pública, né? Então, a satisfação, foi um prazer. E o Papo Reto vai ficando por aqui, deixar o Holden com as considerações finais e também o Sargento Adriano. Eu quero ouvir mais uma vez o Sargento aí, pode ficar com as considerações finais, Sargento. Eu quero só agradecer a oportunidade e o convite que vocês fizeram para a gente conversar sobre política, né? Falar um pouco sobre o nosso mandato aqui em Imperatriz. Eu, como vereador de primeiro mandato, a gente precisa sim se colocar para a sociedade, para que entenda que eu aproveito, né, a audiência que vocês têm e para pedir que a população acompanhe mais os políticos, acompanhe o serviço da Câmara, né? Poucas pessoas acompanham
Então, acompanhe mais o seu vereador, cobre dele, fiscalize ele também, fiscalize. E quero finalizar aqui dizendo que, para mim, é uma honra estar aqui com vocês para debater. Foi um papo muito proveitoso, né? Tanto para a gente como também para a população. Espero um dia voltar aqui já como deputado de mandato, viu? Tenho certeza que nós vamos trabalhar em prol da segurança pública. Eu já estou trabalhando como vereador. Claro que tem uma limitação, mas como deputado a gente tem um poder muito maior. Eu espero estar lá a partir do ano que vem para defender não somente a segurança pública, mas defender a nossa região Tocantina, a nossa imperatriz. É isso aí. O seu Papo Reto vai ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo episódio.